Bem-vindo a mais um módulo do curso de Psicanálise Clínica do CETAPS. Falaremos hoje sobre desenvolvimento humano e a construção cognitiva. Algo importantíssimo para entendermos como surgem traumas, como a nossa mente vai se desenvolvendo cognitivamente. Nós já ensinamos lá em introdução à psicanálise e terapia psicanalítica, teoria psicanalítica, que a nossa mente, nos primeiros meses, primeiros anos, ela é extremamente funcional no aspecto instintivo. Nós nascemos com funcionalidades da natureza animal instintiva. E o córtex cerebral, que é a nossa área nobre, ainda está vazia, ela está sem informações. Por isso, o nosso funcionamento ainda não é racional. Mas nas interações com os pais, com família, descobrimento que o bebê faz, experimentando coisas, tocando, ele então vai trazendo informações para o seu córtex cerebral e gerando assim o aspecto racional. Ele vai migrando pouco a pouco, à medida em que ele vai se desenvolvendo, da natureza animal instintiva para uma natureza social racional. E é durante esse processo de desenvolvimento em que algumas coisas às vezes dão errado. Em uma dessas experiências que ele tem com pessoas, com animais, com coisas, é que ele pode ter um acontecimento desagradável na sua vida, que lhe trouxe dor, que lhe trouxe medo, angústia, aflição, desamparo. Estas coisas podem se tornar um evento traumático, ou seja, um defeito cognitivo durante esse desenvolvimento e que lá na frente, na fase adulta, cobra um preço, manifestando-se como fobias, como crenças limitantes e como uma série de neuroses. Ansiedade, depressão, toque, TAG. E o propósito aqui é exatamente conhecer um pouco deste desenvolvimento desde o nascimento, ok? Desenvolvimento infantil. Nós temos as fases do desenvolvimento, que vamos conhecer. Tipo de desenvolvimento. Tem o desenvolvimento físico, que é o desenvolvimento ali do corpo. Tem o desenvolvimento cognitivo, que é a capacidade de armazenar informações, analisá-las, que é o pensamento, tomar decisões. Então, é aquilo que eu expliquei na introdução. Informações que serão registradas no córtex cerebral para trazer um funcionamento racional. Então, fazem parte do processo cognitivo. E o desenvolvimento psicossocial, que é a interação com outras pessoas. Essa interação, ela surge primeiro no âmbito familiar, é o bebê com os pais, com irmãos, depois com amigos, lá na creche com outras crianças, na escola também com outras crianças, e esse desenvolvimento psicossocial se dá por toda a vida. E aí nós temos as etapas, a do id e do ego, como antes é um funcionamento instintivo e posteriormente é gerado o ego, um funcionamento racional e social. Primeira infância, vai do nascimento aos 3 anos de idade. Vamos conhecer dentro desse período, desde o nascimento até os 3 anos, quais são as etapas de um desenvolvimento. Do nascimento aos 2 meses, é aquela primeira etapa mesmo, os 2 primeiros meses de idade. No tocante ao desenvolvimento físico, muitas capacidades físicas e perceptivas estão presentes no nascimento.
Pode focar os olhos num rosto ou objeto e seguir algo em movimento. Pode ouvir bem e tem boa sensibilidade tátil e gustativa. Tem pouco controle motor. Então, dentro dessa fase, até 2 meses, nós vemos a criança, ela já segue as coisas com o olhar, ela tem uma boa percepção em relação ao que ela toca, em relação ao que ela prova, experimenta na sua boca. Mas ela tem uma dificuldade no controle motor. Ela não consegue ainda movimentos precisos. Ela tem dificuldade de locomoção, é totalmente dependente ainda dos pais no tocante a controle motor. Desenvolvimento cognitivo é o estágio das operações sensório-motoras. Sensório, ou seja, a percepção sensorial. É o que a criança sente quando é tocada ou quando ela toca alguma coisa. E as operações motoras, que ela já começa a conseguir pegar alguma coisa com a mão, ter um controle motor do braço, dirigir o braço e a mão em alguma direção. As ações do bebê são quase todas governadas por reflexos. Se você fizer cosquinha ali na sola do pé do bebê, você vai ver que ele puxa rapidamente a perninha, já tem um reflexo. Então, ainda não é um controle motor racional, onde a criança pensa, avalia o movimento que ela vai fazer. Esses movimentos ainda são instintivos. O bebê ainda não explora o mundo intencionalmente. A exploração é acidental, ou seja, não há aquela questão de analisar onde ele está, pensar o que ele quer fazer, onde quer ir, o que quer pegar. Tudo é movido por instinto. E a exploração é acidental no tocante a ele ir em determinado lugar, que ele pode cair, que ele pode até se machucar, mas ele ainda não tem uma racionalidade para analisar riscos. As capacidades para aprender e recordar estão presentes logo nas primeiras semanas de vida. O bebê não tem ainda uma linguagem, emite apenas os sons do choro e alguns sons de prazer. Então, a manifestação primária do bebê é através do choro. É a sua forma de comunicação. Se ele tem fome, ele chora. Se ele tem frio, ele chora. Se ele está sujo, ele chora. Se está molhado, ele chora. Tudo que o incomoda ou que pode caracterizar uma necessidade, estar com fome, ele vai chorar. Ele não tem ainda desenvolvido o processo de comunicação. Todo o processo de comunicação procede do córtex cerebral. E o córtex cerebral, apesar de ser perfeito nesse bebê, ele não tem ainda informações suficientes para que ele desenvolva uma linguagem, um processo comunicativo. Então, os bebês nessa fase se manifestam através do choro. Não pode ser desprezado o choro do bebê. Sempre se deve olhar o que o está levando àquele choro. Desenvolvimento psicossocial. O bebê mostra um conjunto de comportamentos de ligação muito eficientes. Choros, pequenos sorrisos, contatos de olhos ocasionais. Estes comportamentos levam os pais a cuidar dele. Então, geralmente são as expressões faciais que vão nos dando uma ideia de como esse bebê está se sentindo. Quando ele sorri, você sabe que está tudo bem. Mas quando ele manifesta, aquela expressão de dor,
de choro, de descontentamento, isso deve ser observado. Então, é a forma que o bebê tem de se comunicar. Dos 2 meses aos 8 meses agora, o desenvolvimento físico. O bebê aprende a apanhar e a segurar os objetos. Então, aqui nós temos um controle motor melhor, mais aprimorado. Ele consegue dirigir a mão onde ele quer, pegar algo que ele quer, ter força suficiente para manter na sua mão, e às vezes até quando queremos tirar da mão do bebê, ele faz força para não soltar. Então, melhorou muito o controle motor. Aprende a sentar-se, também faz parte do controle motor. Exige movimento coordenado para ele sentar e se equilibrar. Adquire um maior controle do corpo. Em relação à cognição, o desenvolvimento cognitivo. Estágio das operações sensório-motoras, segundo Jean Piaget. O bebê explora e examina os objetos e as pessoas de maneira mais sistemática e repete ações interessantes. Quanto à linguagem, surgem os sons do balbucio e da lalação. Então, ele já agora consegue identificar com os olhos e reconhecer pessoas. Ele sabe quem é o pai, quem é a mãe, se há um irmão naquela casa. Ele olha e reconhece. Como também, quando ele olha para o estranho, ele já percebe que não é alguém que faz parte ali da família, que está sempre com ele. Ele consegue seguir com o olhar também essa pessoa. Consegue reconhecer o som da voz. O pai, quando chega, ainda não entrou no quarto, mas se o bebê ouvir a voz dele lá na sala, lá na cozinha, ele já emite um sorriso, porque é uma voz conhecida, está associada a uma imagem que cuida dele, que lhe faz carinho, que é presente na vida dele. Então, por isso, ele esboça aquele sorriso. Então, já há uma mudança significativa nesse bebê, quando ele chega ali por volta de 8 meses. Em termos de reconhecimento de sons, de pessoas, em termos de controle motor para pegar as coisas que ele quer, trazer para junto de si. O desenvolvimento psicossocial. Agora o bebê sorri regularmente e também é capaz de manter um contato ocular frequente. O bebê envolve-se em jogos sociais com os pais e com outras pessoas. Aqui nós já vemos uma expansão do mundo do bebê, que antes se restringia à presença dos pais e família, algum irmão, mas agora, se ele já vai para uma creche, ele tem contato com outras crianças, ele é capaz de uma interação com outras crianças, de brincar. Então, começa agora a ter um desenvolvimento cognitivo que o leva na direção do social, promovendo também o desenvolvimento psicossocial, que é entender quem é o outro, entender uma brincadeira coletiva, em conjunto, quando duas crianças estão juntas brincando com os mesmos brinquedos. Então, o universo desse bebê é ampliado. E aí damos o passo seguinte, dos 8 meses aos 18 meses. Com relação a desenvolvimento físico, as capacidades motoras do bebê desenvolvem-se rapidamente. Pode gatinhar, aprende a andar. Então, nós temos ali esta evolução mostrada. O bebê agora já conseguindo, quando deixado deitado, virar o corpo e ficar nesta posição de gatinhar e começar a mover-se
sentar e manter-se ereto em equilíbrio, e o próximo passo é manter-se de pé, equilibrando ali, né, para não cair. Já são os ensaios para ele começar a andar. Já é capaz de apanhar e segurar objetos pequenos. E com relação ao funcionamento psíquico nesta fase, a instância psíquica regente nesta fase é o id, como nós já aprendemos em teoria psicanalítica e introdução à psicanálise. É associada ao cérebro primitivo, responsável pelo funcionamento dos órgãos vitais e instintos básicos. E também o sistema límbico, ou cérebro intermediário, que é responsável por emoções, pulsões, que são os desejos instintivos, e instintos inconscientes. Então, veja bem, nesta fase, quando nós vemos um desenvolvimento maior desta criança, onde ele consegue já engatinhar, dar os primeiros passos, nós vamos ver também no aspecto cognitivo uma grande melhora em termos de relacionar-se com a família, com os pais, entender o que os pais estão passando para ele como coordenadas, como instruções, mas também no aspecto psicossocial, quando esta criança agora está junto de outras crianças, como ele se relaciona com essas outras crianças, como ele brinca. Então, esse universo foi ampliado. E com relação à coordenação motora, já consegue se equilibrar sobre as duas pernas, além de gatinhar, e consegue também dar os primeiros passos. E, na sequência, o autor fala do processo cognitivo. Como que essa criança, durante esse período todo, ela foi regida pelo id. O cérebro primitivo, junto com o sistema límbico, que é o cérebro intermediário, que controla nossas emoções, esses dois juntos, cérebro primitivo controla os órgãos vitais, nossa natureza animal e nos dá instintos. Sistema límbico, que é o cérebro intermediário, controla emoções e comportamentos e também nos dá instintos. Estas duas instâncias do cérebro vão controlar as ações desse bebê, desta criança, que agora já começa a ter um desenvolvimento maior, mas ela ainda é regida por instintos. Então, a instância psíquica dominante nesta criança é o id. Instinto é dominante. Como tal, as pulsões, os desejos que surgem, ela tenta realizá-los de imediato. Por isso que ela quer, ela pega. Onde ela quer, ela vai. Você é que tem que estar coibindo, segurando, limitando. Mas a criança está sendo movida por seus desejos. E não gosta de ser contrariada. Quando é contrariada, ela se manifesta com choro. Por quê? O id lhe dá o entendimento de que ela pode tudo. A natureza animal funciona assim. Não se esqueça, o racional ainda está sendo construído e não tem força suficiente para coibir o id. O ego ainda não foi gerado. Vamos falar mais sobre o id, que é essa instância psíquica primária. Constitui o reservatório de energia psíquica. Funciona pelo princípio do prazer, que é a satisfação imediata das necessidades. Como eu disse, tem vontade, ele realiza, ele vai e faz. É atemporal,
a única dimensão é o presente. Então, o id, ele promove as pulsões, os desejos, e já leva de imediato o bebê a tentar realizá-los. Por isso que a dimensão é o presente. Não há para ele noção de tempo. É dentro do âmbito racional é que nós vamos ter lembrança de memórias, e aí, na lembrança de memórias, começa a fazer sentido o tempo. Quanto tempo isso aqui aconteceu? Foi há quanto tempo? E lhe dá a condição de olhar também para frente, para o futuro, porque você está projetando, idealizando alguma coisa. Tudo isso é âmbito racional. Aqui, na instância psíquica, id, não existe isso, nem passado e nem futuro. O que existe é o presente. É a moral. Os conceitos de moralidade, de certo e errado, precisam ser aprendidos. Aprendemos com nossos pais, aprendemos na escola e vamos aprendendo ao longo da vida leis, conceitos sociais e que farão parte do nosso córtex cerebral, da nossa área racional, não tem nada a ver com natureza animal. É a sede do desejo. Os desejos instintivos da natureza animal são todos vindos do id. O id é um componente biológico da personalidade. Nossa personalidade, ela é um tempero do id, ego e superego. Dependendo desse tempero, eu vou ter um tipo de personalidade. Se o id ficou mais incisivo, me leva a uma personalidade irreverente, extrovertida. Se o superego, ele tem um papel mais efetivo, isso muda também a sua personalidade. Alguém a pé no chão, mais precavido. Esse tempero, lá no final, quando você tem os três componentes funcionando em você, aí eles vão te dar essa personalidade última. E o id é um instinto primitivo, ligado à natureza animal instintiva e que será coibido, dominado posteriormente pelo racional, pelo ego. Aqui nós temos uma imagem do cérebro, seria o lado esquerdo do cérebro, onde nós temos essa parte vermelha, cerebelo, seria a nuca, e essas três partes divididas na base do cérebro, que formam o tronco encefálico, ela é composta de mesencéfalo, de ponte de Varolho e de bulbo raquidiano. Estas três partes formam o cérebro primitivo, que controla todos os seus órgãos vitais, o funcionamento deles, ele é programado para controlá-los e ele lhe dá instintos. Então, nesta primeira fase da infância do indivíduo, ele tem como agente principal cérebro primitivo. Porque desde que ele nasce, quem está controlando todos os seus órgãos vitais? Cérebro primitivo. Coração, pulmão, baço, rim, fígado, intestino, estômago, tudo. Bexiga. Cérebro primitivo é quem controla e ele já tem uma programação para fazer isso. Já além de controlar estes órgãos, que é de vital importância para você, ele está associado à natureza animal. Ele te dará os instintos juntamente com o sistema límbico que conheceremos agora.